Dizem que em Hollywood a fama não é eterna, mas e a juventude? Em um mundo onde os holofotes exigem rostos impecáveis e peles sem rugas, a passagem do tempo se torna o inimigo silencioso das estrelas. Não importa quantos prêmios ganhem ou quanta história escrevam na tela grande, o público e a indústria parecem obcecados com uma única pergunta. Ainda parecem como antes? Mas o que acontece quando a realidade choca com a expectativa? Há aqueles que tentaram desafiar o tempo com cirurgias e tratamentos estéticos. Outros escolheram desaparecer da cena pública. E alguns, com coragem, decidiram enfrentar o envelhecimento com naturalidade. No entanto, todos eles aprenderam a mesma lição. No cruel mundo do espetáculo, a mudança nunca passa despercebida. Hoje exploraremos os casos mais impactantes de celebridades que passaram por transformações drásticas ao longo dos anos. Alguns desses rostos foram símbolos de beleza e glamour de sua época, mas hoje geram surpresa, controvérsia e até incredulidade. É o envelhecimento o verdadeiro vilão? Ou é a pressão da indústria que obriga as estrelas a tomarem decisões extremas? Desde ícones do cinema e da música, até rainhas das passarelas e lendas do rock, cada uma dessas figuras foi vítima do julgamento implacável de Hollywood. Prepare-se para descobrir as histórias por trás dessas surpreendentes transformações e entender por que, no universo da fama, a juventude não é um presente, mas uma contagem regressiva. Terry Hatcher houve um tempo em que Terry Hatcher era o epítome da elegância e do carisma na televisão. Seu rosto, seu sorriso e sua capacidade de atuação fizeram-na se destacar em séries icônicas como Desperate Housewives e Lois e Clark, onde interpretou a inesquecível Lois Lane. No entanto, em uma indústria que exige juventude eterna, a passagem dos anos a colocou no olho do furacão. Sua transformação não passou despercebida e os rumores sobre procedimentos estéticos começaram a persegui-la. Apesar de ter negado ter se submetido a cirurgias plásticas, sua aparência mudou de maneira evidente. Sua pele, que antes tinha uma naturalidade fresca e expressiva, agora parece mais tensa, suas maçãs do rosto parecem mais elevadas e sua testa quase imóvel. Os especialistas em estética apontaram que os sinais de botox e preenchimentos são inconfundíveis, já que reduziram sua capacidade de expressão, o que para muitos afetou sua versatilidade como atriz. O problema não é apenas a mudança física, mas como a indústria a tratou em decorrência disso. Em uma sociedade que venera a juventude como um requisito para a permanência na tela, atrizes como a Cher foram forçadas a tomar decisões difíceis. Envelhecer naturalmente e perder relevância em Hollywood, ou tentar parar o tempo com procedimentos que muitas vezes acabam alterando sua essência. Sua carreira, que uma vez esteve no auge, sofreu um declínio notável e, embora ainda seja um rosto reconhecido, sua transformação foi um claro reflexo da pressão implacável que Hollywood exerce sobre as mulheres para permanecerem jovens para sempre. Courtney Love. Se há alguém que viveu sua carreira com intensidade extrema, essa pessoa é Courtney Love. Sua vida tem sido uma montanha-russa de sucessos, escândalos, excesso e transformações. Desde seus dias como líder do Who até seu casamento com Kurt Cobain, sua imagem tem sido uma das mais controversas na história do rock. Mas com o passar dos anos, seu rosto também contou uma história de desgaste, procedimentos estéticos e decisões que alteraram completamente a forma como o mundo a vê. Nos anos 90, Love era uma mistura de sensualidade e caos, com um estilo desleixado mais magnético que a transformou em um ícone do grunge. No entanto, a vida de excessos e o abuso de substâncias começaram a cobrar seu preço. À medida que seu rosto mudava de forma natural, também o fez através de múltiplas cirurgias. Seus lábios mais volumosos, suas maçãs do rosto mais afiadas e uma pele visivelmente tratada com preenchimentos fizeram com que muitos a considerassem irreconhecível, em comparação com a imagem que tinha na juventude. Apesar das críticas, Courtney Love continua sendo uma das figuras mais influentes na música e na cultura pop. Sua transformação física foi impactante, mas seu legado permanece intacto. Sua história é um reflexo de como a indústria, o estilo de vida e a pressão para manter uma imagem jovem podem desempenhar um papel crucial na maneira como uma estrela enfrenta o envelhecimento. Enquanto alguns a veem como um aviso dos perigos do abuso de cirurgias, outros a consideram um testemunho vivo de uma vida vivida, sem limites nem arrependimentos. Goat Powell.
A risada de Goldie Hawn é uma das mais reconhecíveis de Hollywood. Desde seus primeiros dias em Loving até seus papéis em comédias românticas, seu carisma a transformou em uma das atrizes mais queridas do cinema. Mas mesmo a luz mais brilhante não pode escapar do tempo. Embora continue sendo uma figura encantadora, sua aparência mudou consideravelmente e seu rosto agora é um reflexo dos anos e possivelmente alguns retoques estéticos. Hawn sempre foi uma mulher vibrante, com uma energia contagiante que fez o público se apaixonar por ela. No entanto, os anos deixaram sua marca em sua pele, algo que o público notou e comentou amplamente. Embora seu rosto continue transmitindo calor, pode-se notar certa tensão em sua expressão, o que levou a especulações sobre procedimentos cosméticos. Ao contrário de outras atrizes que tentaram ocultar seu envelhecimento com transformações radicais, Hawn parece ter optado por uma abordagem mais equilibrada. Seu cabelo continua loiro e sua atitude continua juvenil, o que a mantém no radar de Hollywood apesar das mudanças em sua imagem. Sua história demonstra que a verdadeira beleza não reside na ausência de rugas, mas na autenticidade da personalidade, que se mantém intacta ao longo dos anos. Sophia Loren. Se existe um exemplo de elegância atemporal, é Sophia Loren. A estrela italiana tem sido sinônimo de glamour e sofisticação desde os anos 50. Com uma carreira impressionante e um rosto que definiu a beleza mediterrânea, Loren demonstrou que a passagem do tempo não precisa ser o inimigo. Ao contrário de muitas de suas contemporâneas, Loren não recorreu a cirurgias extremas para desafiar a idade. Seus traços mudaram de maneira natural, com uma pele mais marcada pelos anos, mas com o mesmo olhar intenso que a tornou famosa. Seu queixo se suavizou, suas maçãs do rosto perderam um pouco de volume, mas sua expressão continua inconfundível. O que torna sua transformação tão admirável é a maneira como ela tem enfrentado o envelhecimento com dignidade. Em um mundo onde muitas estrelas tentaram parar o tempo com bisturi, ela optou por mostrar que a verdadeira beleza está na atitude e na confiança. Aos 80 anos, ela continua sendo um ícone de classe e um lembrete de que a elegância não desaparece com os anos, mas se transforma em algo ainda mais poderoso. Kelly LeBrook. Nos anos 80, Kelly LeBrook era a fantasia de muitos. Seu papel em A Dama de Vermelho a transformou em um símbolo de sensualidade, uma atriz que encarnava a beleza ideal de sua época. No entanto, com o passar do tempo, sua imagem mudou radicalmente, e a mulher que uma vez foi adorada na tela grande decidiu se afastar da indústria. Ao contrário de outras atrizes que tentaram se manter no centro das atenções, LeBrook optou por se retirar do olho público e viver uma vida mais privada. Seu físico mudou consideravelmente, ganhando peso e adotando um estilo de vida muito mais relaxado. Sua transformação surpreendeu a muitos, já que sua imagem atual é muito diferente da de seus anos. Dourado. LeBrook falou abertamente sobre os padrões de beleza de Hollywood e como a indústria pode destruir a autoestima de uma pessoa. Em vez de se submeter a cirurgias e tentar se agarrar à juventude, decidiu viver de acordo com seus próprios termos. Sua história é um testemunho de como algumas estrelas escolhem se afastar da pressão do entretenimento para encontrar paz em uma vida mais simples e longe dos holofotes. Brendan Fraser. A história de Brendan Fraser é uma das mais comoventes de Hollywood. Ele passou de herói de ação e estrela de a múmia a desaparecer do olho público por anos, apenas para retornar com uma transformação que deixou muitos sem palavras. Em sua juventude, Fraser tinha o físico de um autêntico protagonista de Hollywood. Musculoso, ágil e com um rosto cheio de vitalidade. Mas por trás dessa imagem, perfeita, se gestava uma dor silenciosa que mudaria sua aparência e sua vida para sempre. As constantes acrobacias e cenas de ação em seus filmes cobraram seu preço. Suas lesões foram se acumulando até que seu corpo não aguentou mais. Entre cirurgias, problemas pessoais e uma indústria que lhe virou as costas, seu físico mudou drasticamente. Ganhou peso, sua postura foi afetada e seu rosto perdeu a frescura que o caracterizava. No entanto, o que realmente marcou sua transformação foi seu retorno com The Real, onde deixou para trás a imagem de galã de Hollywood e demonstrou que o talento é a única coisa que realmente importa. Embora sua aparência não seja mais a mesma de antes, sua essência continua intacta. A história de Fraser é uma prova de que o envelhecimento, quando combinado com a resiliência,
pode se tornar uma nova oportunidade em vez de um obstáculo. Barbara P. Streisand. O tempo foi testemunha de muitas transformações em Hollywood, mas Barbara Streisand demonstrou que o verdadeiro talento não precisa de retoques nem de bisturi. Com uma carreira que abrange mais de 6 décadas, Streisand continua cativando o público com sua voz inigualável e carisma, sem se preocupar com as rugas ou as mudanças naturais de seu rosto. Aos 80 anos, sua presença continua imponente, seu talento inabalável e sua autenticidade, uma raridade na indústria. Ao contrário de muitas de suas contemporâneas, Streisand optou por não se submeter a cirurgias plásticas invasivas. Seu rosto mostra a passagem do tempo com dignidade, algo que gerou tanto admiração quanto surpresa em uma indústria obcecada com a juventude eterna. As linhas de expressão que se marcam em sua pele não são mais do que o reflexo de uma vida cheia de sucessos, emoções e momentos inesquecíveis. Enquanto Hollywood continua promovendo padrões inatingíveis de beleza, Streisand se manteve firme em sua decisão de envelhecer de maneira natural. Sua história é um lembrete de que a verdadeira grandeza não reside em um rosto sem rugas, mas em um legado que transcende gerações. Renée Zellweger. O reaparecimento de Renée Zellweger no tapete vermelho em 2014 foi um dos momentos mais impactantes na história do entretenimento. A doce e inconfundível protagonista do Diário de Britney One havia mudado tanto que muitos se perguntaram se realmente era ela. Sua transformação gerou uma onda de especulações e críticas sobre as cirurgias estéticas em Hollywood e o impacto que tem na identidade das estrelas. Seus traços pareciam diferentes. Os olhos mais pequenos, as maçãs do rosto mais marcadas e uma expressão diferente que parecia ter perdido a frescura natural que a caracterizava. Embora Zellweger tenha negado ter se submetido a cirurgias plásticas radicais, reconheceu que havia passado por um processo de transformação pessoal. Anos depois, admitiu que a pressão da indústria a levou a tomar decisões que não necessariamente refletiam quem ela realmente era. Sua história é um aviso sobre a obsessão com a juventude em Hollywood. A mesma indústria que a celebrou por seu talento foi a que a levou a mudar sua imagem, e quando fez, a criticou sem piedade. Seu caso é mais uma prova de que na meca do cinema, envelhecer não é uma opção. Pelo menos não sem consequências. Britney Spears. O rosto de Britney Spears foi testemunha de uma das histórias mais trágicas da cultura pop, desde seus dias como a maior estrela juvenil do mundo, até os anos de crise e tutela legal. Cada etapa de sua vida deixou uma marca visível em sua aparência. A Britney Spears do final dos anos 90, com sua energia avassaladora e sorriso inocente, é muito diferente da Britney Spears de hoje, cujo rosto reflete as cicatrizes de uma vida sob o escrutínio público. O abuso de substâncias, a pressão midiática e a falta de controle sobre sua própria vida foram fatores determinantes em sua transformação física. Suas feições, antes suaves e juvenis, mudaram com os anos, refletindo o impacto de uma vida cheia de estresse e batalhas legais. Embora recentemente tenha recuperado sua liberdade, a Britney Spears atual parece mais vulnerável, com expressões que transmitem o peso de tudo o que enfrentou. Sua história é um lembrete de como a fama pode consumir uma pessoa até afetar não só seu bem-estar mental e emocional, mas também sua aparência física. Spears não recorreu a cirurgias plásticas drásticas, mas seu rosto conta uma história que vai além da idade. A história de uma estrela que teve que lutar para recuperar sua identidade, Courtney Cox. Durante os anos 90, Courtney Cox era uma das atrizes mais queridas da televisão graças ao seu papel em Friends. Sua imagem era fresca, natural e encantadora, mas à medida que os anos passaram, a pressão para se manter jovem em Hollywood começou a fazer efeito. Assim como muitas outras celebridades, Cox recorreu ao botox e aos preenchimentos faciais para tentar frear o envelhecimento, mas o resultado não foi o esperado. Seu rosto perdeu expressividade, sua pele parecia mais tensa e suas feições mudaram notavelmente. Os fãs e a imprensa não demoraram a notar a diferença e as críticas não tardaram a aparecer. Anos depois, a própria Cox admitiu que havia cometido um erro ao se submeter a tantos procedimentos estéticos e decidiu reverter alguns deles. Hoje em dia, ela optou por aceitar
O envelhecimento com mais naturalidade, demonstrando que a verdadeira beleza não está na perfeição artificial, mas na confiança com que se enfrenta a passagem do tempo. Sua história é uma lição sobre como a obsessão pela juventude pode levar a decisões precipitadas, mas também sobre como é possível recuperar a autenticidade com o tempo. Janice Dickinson. Janice Dickinson. Ela não foi apenas uma das supermodelos mais icônicas de sua geração, mas também uma das primeiras a falar abertamente sobre a indústria da moda e sua relação com a cirurgia plástica. Em seus anos de juventude, sua beleza e atitude a tornaram uma das modelos mais requisitadas. Mas sua luta contra o envelhecimento a levou a se submeter a inúmeros procedimentos estéticos que, com o tempo, transformaram seu rosto de maneira irreversível. Ao longo dos anos, Dickinson passou por múltiplas cirurgias faciais, preenchimentos, lifting e outros tratamentos cosméticos, em uma tentativa de preservar sua imagem. No entanto, sua aparência mudou drasticamente a ponto de muitos considerarem que ela perdeu a essência de sua juventude. Apesar disso, ela falou abertamente sobre sua experiência, reconhecendo que a indústria da moda levou a desenvolver uma obsessão pela imagem que a levou ao bisturismo e outra vez. Sua história é um claro reflexo dos extremos aos quais muitas figuras do entretenimento chegam para se manterem relevantes em uma indústria que idolatra a juventude. Em vez de permitir que a idade defina sua carreira, Dickinson transformou sua transformação em um tema de conversa, usando sua história como um testemunho do preço que se paga por desafiar o tempo. Heidi Montag. Se a obsessão por cirurgia plástica tivesse um rosto, Heidi Montag seria um dos exemplos mais extremos. A estrela de The Hills passou de ser uma jovem com um futuro promissor na televisão a se tornar um caso emblemático do que a pressão midiática e a baixa autoestima podem provocar. Aos 23 anos, Montag tomou uma decisão que mudaria sua vida e sua aparência para sempre. Submeter-se a 10 cirurgias plásticas em um único dia. Entre os procedimentos que realizou estavam um aumento de seios, uma rinoplastia, uma lipoaspiração, preenchimentos faciais, levantamento de sobrancelhas e um lifting de glúteos. A transformação foi tão radical que a jovem estrela mal era reconhecível após sua recuperação. O mais impactante de seu caso foi que, longe de ter melhorado sua autoestima, Montag acabou se arrependendo profundamente de suas decisões. Anos depois, confessou que as cirurgias lhe causaram problemas de saúde e que o excesso de intervenções a deixou com um rosto e um corpo que não sentia como seus. Sua história é um lembrete dos extremos a que pode levar a obsessão com a imagem em Hollywood, onde a juventude é idolatrada. E qualquer sinal de envelhecimento é visto como um defeito que deve ser corrigido. Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker é uma das poucas atrizes que desafiou as normas de Hollywood ao recusar-se a submeter-se a cirurgias plásticas invasivas. Seu papel como Carrie Bradshaw em Sex and the City a transformou em um ícone de estilo, e sua beleza natural sempre foi uma de suas características mais admiradas. No entanto, com o passar do tempo, sua decisão de envelhecer sem intervenções tem sido objeto de críticas e debates. À medida que seu rosto começou a mostrar rugas e seu cabelo grisalho apareceu em público, a imprensa e as redes sociais se voltaram para comentários sobre sua aparência, enquanto que aos atores masculinos. Eles são aplaudidos por envelhecer com dignidade. Parker teve que suportar uma onda de comentários negativos sobre sua imagem. Apesar disso, ela manteve sua postura e defendeu a beleza natural como uma decisão pessoal que deveria ser respeitada. Sua história é um claro exemplo do duplo padrão em Hollywood, onde as mulheres são constantemente pressionadas a parecerem jovens, enquanto os homens são celebrados por sua maturidade. Parker demonstrou que a verdadeira elegância não está em eliminar as rugas, mas em usá-las com orgulho e confiança. Pamela Anderson. O nome Pamela Anderson é sinônimo de sensualidade e glamour. Durante os anos 90, seu papel em Baivata transformou em um ícone de beleza mundial, com seu cabelo loiro, sua figura perfeita e sua imagem de deusa da praia. No entanto,
Com o tempo, sua aparência mudou notavelmente, devido a múltiplas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos que alteraram seu rosto e corpo. Ao longo dos anos, Anderson se submeteu a múltiplos aumentos de seios, preenchimentos faciais e outros procedimentos, em uma tentativa de preservar sua imagem juvenil. No entanto, nos últimos tempos, ela surpreendeu o público ao optar por uma mudança completamente oposta. Deixar os procedimentos para trás e se mostrar ao natural. Recentemente, ela apareceu em eventos públicos sem uma gota de maquiagem, deixando ver seu rosto real, com linhas de expressão e sinais de envelhecimento. Sua transformação gerou opiniões divididas. Alguns aplaudem por sua coragem de se mostrar como realmente é, enquanto outros a criticam por não ter se mantido como o ícone que costumava ser. No entanto, sua história é um reflexo de como até mesmo as estrelas mais idolatradas podem se ver presas na constante luta entre a juventude e a autenticidade. LaToya Jackson. O sobrenome Jackson tem estado vinculado a mudanças físicas drásticas, e LaToya Jackson não é exceção. Assim como seu irmão Michael, LaToya passou por uma série de cirurgias plásticas que acabaram transformando completamente sua aparência. Seus primeiros anos na indústria do entretenimento a mostravam com um rosto natural e uma beleza clássica. No entanto, com o tempo, seu nariz se tornou cada vez mais estreito, suas maçãs do rosto mais proeminentes e sua pele mais tensa, a ponto de sua imagem atual ser quase irreconhecível, comparada à de sua juventude. Embora nunca tenha revelado a quantidade exata de cirurgias a que se submeteu, sua mudança é inegável. Sua transformação foi comparada com a de seu irmão, gerando teorias sobre uma possível obsessão familiar com a estética e a rejeição de seus traços naturais. Apesar das críticas, LaToya continua na indústria, embora sua imagem seja mais lembrada por suas cirurgias do que por sua carreira musical. Meg Ryan. Se houve uma atriz que representou a ternura e o romance nos anos 90, essa foi Meg Ryan. Seu rosto doce e expressivo a tornou a favorita das comédias românticas, protagonizando sucessos como Quando Gary Conheceu Kelly. E Você Tem um e-mail. No entanto, sua transformação nos últimos anos tem sido uma das mudanças mais discutidas em Hollywood. Ryan passou de ser a estrela dos filmes mais adorados do cinema romântico a se tornar o centro de críticas por sua aparência. Ela se submeteu a cirurgias que alteraram significativamente seus traços, perdendo a naturalidade e a expressividade que a caracterizavam. Seus lábios ficaram mais grossos, suas maçãs do rosto mais marcadas e sua pele mais esticada, o que fez com que muitos de seus seguidores mal a reconhecessem. Anos depois, a atriz admitiu que havia tomado decisões das quais não estava completamente segura e decidiu se afastar da indústria. Embora seu talento continue intacto, sua transformação é um claro exemplo de como a pressão para se manter jovem pode levar a mudanças que acabam afetando não só a imagem, mas também a carreira de uma estrela. Brigitte Bardot. Houve um tempo em que Brigitte Bardot era o epítome da sensualidade e da beleza natural. Nos anos 50 e 60, seu rosto era o padrão do que significava ser uma deusa do cinema. Com uma aparência fresca, lábios carnudos e uma atitude despreocupada que a transformou em um ícone do cinema europeu. No entanto, ao contrário de muitas de suas contemporâneas, Bardot tomou um caminho radicalmente diferente. Decidiu envelhecer sem intervenções cirúrgicas e sem medo de se mostrar como realmente é. Com o passar dos anos, seu rosto se encheu de rugas, sua pele perdeu firmeza e seu cabelo deixou para trás o brilho dourado de sua juventude. E embora para muitos isso pudesse parecer uma queda em termos de imagem pública, Bardot nunca se preocupou em continuar sendo a estrela glamourosa que um dia foi. Em vez disso, dedicou-se completamente ao ativismo pelos direitos dos animais, afastando-se de Hollywood e do mundo do espetáculo. Hoje em dia, sua aparência é o reflexo de uma mulher que viveu sem medo do envelhecimento, mas que, ainda assim, foi duramente criticada por aqueles que esperavam que ela mantivesse sua imagem de juventude para sempre.
Sua história é um lembrete de que a verdadeira beleza não está na ausência de rugas, mas na segurança de aceitar-se ao longo do tempo. Mickey Rourke. Se há um caso em Hollywood que demonstrou como a busca pela perfeição pode terminar em uma transformação drástica, esse é o de Mickey Rourke. Nos anos 80, Rourke era considerado um dos homens mais atraentes do cinema. Com um carisma inigualável e uma imagem de bad boy, que o tornou o favorito de muitos filmes da época. No entanto, seu amor pelo boxe e sua decisão de se aventurar nesse esporte tiveram consequências irreversíveis para seu rosto. As múltiplas lutas e os golpes causaram danos faciais severos, o que o levou a se submeter a cirurgias reconstrutivas. O problema foi que, em vez de devolver sua aparência natural, os procedimentos alteraram completamente seu rosto. Sua mandíbula se tornou mais proeminente, seus olhos pareciam mais fundos e sua pele perdeu a expressividade que o caracterizava. Apesar de tudo, Rourke conseguiu um retorno triunfal com O Lutador, filme que o recolocou no topo do cinema. Sua história é uma prova de que, embora a aparência mude com os anos, o verdadeiro talento nunca desaparece. Keith Richards. A vida de Keith Richards é um mistério não resolvido. Com uma carreira de mais de 6 décadas como guitarrista dos The Rolling Stones, ele viveu um estilo de vida cheio de excessos, álcool, droga e noites sem dormir que teriam acabado com qualquer um. Menos com ele. Seu rosto é uma prova viva da passagem do tempo e dos excessos que acumulou ao longo dos anos. As rugas profundas, a pele curtida e a compleição delgada são apenas alguns dos traços que fizeram com que Richards parecesse ter envelhecido mais do que qualquer outra estrela do rock de sua geração. Mas o mais impressionante é que, apesar de sua aparência desgastada, ele continua mantendo uma energia invejável no palco. Ao contrário de muitas outras celebridades que tentaram retardar o envelhecimento com cirurgias, Richards nunca tentou esconder o impacto do tempo em seu rosto. Em vez disso, ele aceitou cada linha e cada ruga como parte de sua história, demonstrando que o verdadeiro rock and roll não está na juventude, mas na atitude. Gary Busey. O caso de Gary Busey é diferente do de muitas outras estrelas. Não foi o envelhecimento nem a cirurgia plástica que mudou sua aparência, mas sim um terrível acidente de motocicleta que marcou sua vida para sempre. Em 1988, Busey sofreu um traumatismo crânioencefálico severo que afetou não apenas seu físico, mas também seu comportamento e sua carreira em Hollywood. Antes do acidente, Busey era conhecido por sua aparência rude, mas atraente. No entanto, após a recuperação, seu rosto se transformou completamente. Seu maxilar mudou. Sua pele perdeu elasticidade e suas expressões faciais foram alteradas. Mas o que mais chamou a atenção foi seu comportamento errático, que se tornou mais imprevisível após o acidente. Apesar das dificuldades, Busey nunca deixou de trabalhar. Sua história é um lembrete de que, em alguns casos, as transformações físicas não são resultado da vaidade ou do envelhecimento, mas de eventos inesperados que podem mudar a vida de uma pessoa em um instante. De Kelly McAlee. Nos anos 80, Kelly McAlee era uma das atrizes mais belas e promissoras de Hollywood. Seu papel em Top Gun, onde contracenou com Tom Cruise, a transformou em um ícone da época. No entanto, enquanto Cruise continuou sendo o protagonista de superproduções, McAlee seguiu um caminho completamente diferente. Ela decidiu se afastar de Hollywood e não se submeter aos padrões de beleza da indústria. Hoje em dia, sua imagem é completamente diferente da que o público se lembra. Ao contrário de muitas atrizes que tentaram manter sua juventude a todo custo, McAlee optou por deixar que o tempo siga seu curso. Seu rosto mostra sinais de envelhecimento sem cirurgias ou procedimentos cosméticos, o que gerou reações mistas entre seus seguidores. Quando a sequência de Top Gun Maverick, foi anunciada, muitos esperavam vê-la de volta. No entanto, ela não foi chamada para o filme. E quando lhe perguntaram por quê, ela respondeu com honestidade:
Não me encaixo na indústria de Hollywood porque já não pareço como nos anos 80. Sua história é uma prova de como o cinema continua impondo padrões impossíveis para as mulheres, enquanto os homens podem continuar protagonizando filmes, não importa o quanto tenham mudado com o tempo. Lindsay Lohan. Se há uma celebridade que passou por uma das transformações mais impactantes na indústria do entretenimento, essa é Lindsay Lohan. Desde a infância, quando conquistou o público com sua atuação em Operação Cupido, até sua explosão como ícone adolescente em Meninas Malvadas, Lohan parecia destinada a uma carreira longa e bem-sucedida em Hollywood. No entanto, sua vida pessoal tomou um rumo caótico, que deixou uma marca indelével em sua aparência. O abuso de substâncias. As festas constantes, as detenções e os escândalos afetaram tanto sua carreira quanto seu físico. Seu rosto, que já foi fresco e juvenil, começou a mostrar sinais de desgaste prematuro. Seus traços ficaram inchados, sua pele perdeu luminosidade e sua expressão mudou radicalmente com os anos. Embora tenha tentado retornar ao cinema em várias ocasiões, sua imagem já não era a mesma e a indústria a relegou a um segundo plano. Nos últimos anos, Lohan tem tentado recuperar sua estabilidade, mudando-se para Dubai e afastando-se dos excessos que definiram sua juventude. No entanto, o dano já está feito. E seu rosto continua sendo testemunha dos estragos de sua vida turbulenta. Sua história é um lembrete de como a fama precoce pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e de como Hollywood pode destruir suas estrelas quando elas deixam de atender aos seus padrões de perfeição. Kirstie Alley. A transformação de Kirstie Alley não foi apenas uma questão de envelhecimento, mas também de uma luta constante com seu peso. Desde seus dias de glória em Cheers, onde sua beleza natural e seu carisma a fizeram se destacar, até seus anos de altos e baixos físicos, ali viveu no olho do furacão quando se trata da imagem corporal em Hollywood. Ao contrário de outras atrizes que se submetem a cirurgias para se manterem jovens, ali lutou com flutuações extremas de peso que a tornaram alvo de zombarias e críticas na mídia. Em várias ocasiões, tentou se submeter a dietas drásticas, promovendo programas de perda de peso e documentando seu processo. No entanto, o escrutínio sobre sua aparência nunca desapareceu. Em seus últimos anos, Alley aceitou seu corpo como ele era e deixou para trás a obsessão com dietas. Embora sua imagem tenha mudado radicalmente desde seus dias na televisão, seu talento nunca foi afetado. Sua história é uma demonstração de como Hollywood impõe padrões impossíveis de alcançar, castigando tanto aqueles que tentam se manter jovens quanto aqueles que simplesmente permitem que o tempo siga seu curso. Val Kilmer. A transformação de Val Kilmer é uma das mais trágicas em Hollywood, não por uma busca pela juventude, mas por uma luta de vida ou morte contra o câncer de garganta. Nos anos 80 e 90, Kilmer era um símbolo de masculinidade e atração, estrelando sucessos como Top Gun e Batman Forever. No entanto, sua batalha contra a doença o mudou completamente. O câncer e os tratamentos agressivos deixaram sequelas visíveis em seu rosto e em seu corpo. Sua compleição tornou-se mais magra, sua pele perdeu vitalidade e sua voz ficou gravemente afetada. Sua aparição em Top Gun Maverick foi um momento comovente para os fãs, que viram um Kilmer vulnerável, mas com o mesmo espírito de luta que o caracterizou durante toda a sua carreira. Apesar de sua mudança física, Kilmer continua sendo uma referência na indústria. E sua história é um lembrete de que a verdadeira grandeza de um ator não reside em sua aparência, mas em sua capacidade de emocionar e conectar com o público. Kathleen Turner. No auge de sua carreira, Kathleen Turner era sinônimo de sensualidade e sofisticação. Com uma voz inconfundível e uma presença magnética. Em filmes como Corpos Ardentes e Tudo por uma Esmeralda, ela dominou a tela grande durante os anos 80. No entanto, sua transformação não foi uma escolha, mas o resultado de uma doença debilitante, a artrite reumatoide. O diagnóstico mudou sua vida e sua aparência de maneira radical.
A doença provocou inflamações severas em seu corpo, afetando sua mobilidade e causando inchaço em seu rosto. Isso, somado à falta de papéis para mulheres mais velhas em Hollywood, fez com que sua carreira fosse drasticamente afetada. Apesar dos desafios, Turner nunca parou de trabalhar. Ela se reinventou no teatro e na televisão, demonstrando que o talento não desaparece com o tempo. Sua história é uma prova de que, em Hollywood, não se pune apenas o envelhecimento, mas também as condições de saúde que alteram a imagem de uma estrela. Caitlyn Jenner. O caso de Caitlyn Jenner não é apenas uma transformação física, mas também uma história de mudança pessoal e social. Antes conhecida como Bruce Jenner, esta figura olímpica viveu durante décadas dentro de uma identidade que não refletia seu verdadeiro ser. Sua transição de gênero no ano de 2015 marcou um antes e um depois na história do entretenimento, tornando-a uma das mulheres trans mais visíveis do mundo. Sua transformação física foi extensa, passando por múltiplas cirurgias para suavizar seus traços e adaptar seu corpo à sua identidade. Embora tenha recebido apoio de muitas comunidades, também enfrentou duras críticas e ataques, especialmente na mídia e nas redes sociais. Sua imagem atual é completamente diferente da que o mundo conhecia, mas, para Jenner, sua mudança foi mais do que estética. Foi um ato de autenticidade. Apesar das controvérsias, continua sendo uma figura influente na comunidade trans e na cultura pop. Sua história demonstra que a mudança mais importante não é a que se vê no espelho, mas a que ocorre no interior. Bridget Fonda. Houve um tempo em que Bridget Fonda parecia destinada a ser uma das atrizes mais importantes de Hollywood. Com uma carreira em ascensão e uma presença na tela grande que a fazia se destacar, protagonizou filmes como Jackson Broke e Singles, onde seu talento e beleza natural a transformaram em uma das promessas do cinema dos anos 90. No entanto, de repente, desapareceu completamente da indústria. Durante anos, não se soube muito sobre sua vida até que, em recentes aparições públicas, surpreendeu a todos com uma mudança física radical. A mulher, que uma vez foi considerada um ícone de Hollywood, agora leva um estilo de vida completamente afastado dos padrões da indústria. Com uma imagem mais relaxada, Bridget Fonda deixou para trás o glamour e optou por uma vida privada sem um escrutínio constante da mídia. Muitos se perguntaram por que ela não voltou ao cinema, mas sua resposta foi clara. Ela não tem interesse em voltar. A indústria pode ser cruel com aqueles que mudam com o tempo. E Fonda decidiu que não queria fazer parte de um sistema que valoriza mais a aparência do que o talento. Sua história é uma das poucas em Hollywood onde uma estrela decide se afastar por vontade própria, sem deixar que a pressão da mídia dite seu destino. Brooke Shields. Desde a infância, Brooke Shields foi vista como um símbolo de beleza. Seu papel em A Lagoa Azul a transformou em uma estrela mundial e, ao longo dos anos, ela se consolidou como uma das atrizes mais queridas do cinema e da televisão. No entanto, crescer na indústria do entretenimento significou que cada mudança em sua aparência fosse analisada e julgada sem piedade. Ao contrário de muitas celebridades que recorreram a cirurgias plásticas para desafiar o tempo, Shields decidiu aceitar o envelhecimento com naturalidade. Embora tenha recorrido a tratamentos menores para manter sua pele saudável, nunca tentou apagar completamente os sinais da idade. À medida que envelheceu, recebeu tanto elogios quanto críticas. Enquanto alguns aplaudem por defender a beleza real e o envelhecimento com graça, outros comentaram que ela deveria fazer algo para continuar se encaixando nos padrões de Hollywood. Sua história é outro lembrete do duplo padrão da indústria, onde as mulheres devem lutar constantemente contra o escrutínio público, independentemente das decisões que tomem sobre sua imagem. Donatella Versace. Se há uma transformação que tem sido objeto de inúmeros debates na indústria da moda e do entretenimento, essa é a de Donatella Versace. Como herdeira da famosa casa de moda, Versace, ela sempre esteve sob os holofotes, mas com o passar dos anos, sua imagem mudou de uma maneira impactante.
Versace passou por múltiplas cirurgias plásticas que alteraram drasticamente sua aparência, com sua pele extremamente esticada. Seus lábios volumosos e suas maçãs do rosto exageradamente marcadas têm sido tema de conversa por décadas. Seu rosto, que outrora refletia o glamour italiano, agora é um testemunho dos extremos a que algumas figuras do entretenimento podem chegar em sua tentativa de desafiar o tempo. Apesar das críticas, ela continua sendo uma das mulheres mais influentes no mundo da moda. Sua história demonstra que a pressão para se manter jovem não afeta apenas atrizes e modelos, mas também aqueles que estão por trás das grandes marcas que ditam os padrões de beleza na sociedade. Melanie Griffith foi uma das atrizes mais icônicas de sua geração, com uma presença magnética em filmes como Uma Secretária de Futuro. Seu talento e beleza a tornaram uma das favoritas de Hollywood, mas a pressão para se manter jovem a levou a tomar decisões que alteraram sua imagem para sempre. Ao longo dos anos, Griffith passou por várias cirurgias plásticas que modificaram notavelmente seu rosto. Seus lábios ficaram mais grossos, suas maçãs do rosto mais pronunciadas e sua pele mais tensa. O que inicialmente parecia uma tentativa de desafiar o envelhecimento, acabou afastando-a da imagem que a tornou famosa. Tempo depois, Griffith admitiu que se arrependia de algumas das cirurgias a que se submeteu. Ela tentou reverter alguns dos procedimentos, mas os efeitos não puderam ser completamente eliminados. Sua história é um claro exemplo de como Hollywood pode levar as estrelas a tomar decisões extremas para se encaixar em um padrão inalcançável de beleza e de como o medo de envelhecer pode ter consequências irreversíveis.